Eu sou o Lucas, eu sou um negro de pele clara, miscigenado, tenho um cabelo crespo, uso óculos, uso um cavanhaque com uma barbicha avantajada, tenho um biotipo magro e algumas tatuagens no braço esquerdo. Sou um homem branco, careca, com barba e bigode, de mais ou menos 1,80 m, meio magrelo. Fala, Batucantes! Estamos aqui em mais um Pausa de Cocheia. Hoje aqui com ele, que é criador do canal Platinelas no YouTube, criou o aplicativo Ebatu, que tem uma lista enorme de artistas aí que já tocou, Mestrinho, Pipoquinha, Vanessa Moreno, Maria Naidar. Tem um curso online de pandeiro maravilhoso, um pandeiro desenvolvido por ele também. A gente vai conversar sobre tudo isso. Léo Rodrigues, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Maravilha, vamos conversar. Vamos pra cima. E a gente deu sorte hoje, né? Porque a gente fez uma entrevista assim que não estava prevista exatamente nesse formato, né? Você tá aqui em Brasília para fazer show com o Mestrinho, né? A gente deu essa sorte de ter aqui presencialmente. Eu diria que eu que dei sorte, né? Porque a gente vai fazer show hoje e é muito bom quando acontece de você poder aproveitar que vai estar, porque às vezes a gente vai num estado, eu estava falando, né? Um ano você vai uma ou duas vezes só. Então, que bom bater esse papo presencialmente, né? Sem ser pela telinha ali, online, cada um na sua casa. Ah, então, total. dei sorte. Que maravilha. E o que vocês estão preparando para hoje? O que vocês estão trazendo para a galera? Cara, hoje é um som que é basicamente o som que o Mestrinho faz, né? Que é totalmente colado na cultura do Dominguinhos, do Luiz Gonzaga, Jackson. O forró, ele acaba que tem muitas ramificações, né? E a gente acaba chamando esse forró mais de pé de serra. E o Mestrinho, ele vem nessa linhagem, né? O Mestrinho tocou com o Dominguinhos muito tempo. Isso foi uma coisa muito bonita, porque o Dominguinhos foi segundo sanfoneiro do Luiz Gonzaga. Então, ele tem essa cultura de tocar com outro sanfoneiro, que é raro, né? Você nunca vai ver um trio de forró com dois sanfonas. E o Dominguinhos, quando viu o Mestrinho era novo. Ele chamou o Mestrinho para tocar com ele. E ele ficou anos acompanhando o Dominguinhos como segundo sanfoneiro. Então, ele bebeu ali naquela fonte, e até de instrumentação, de tudo, né? E aí, depois o Dominguinhos se foi, o Mestrinho tocou muitos anos com o Elba Ramalho, depois foi tocar com o Gilberto Gil. E hoje ele tem essa carreira dele que eu olho, eu era moleque, ia nos shows do Dominguinhos, eu vejo hoje a banda do Mestrinho, dá pra ver como é a mesma linhagem, assim. Então, eu sou muito feliz de fazer parte, assim, de uma coisa que, muito antes de eu imaginar de fazer parte, eu já sonhava. Porque quando eu via o Dominguinhos, eu era adolescente, eu ia ver os shows do Dominguinhos, eu via ele com guitarra, baixo, no forró. E eu falava, esses caras estão improvisando, eles não estão fazendo aquele triozinho... Tradicional, né? Estão trazendo ideias novas. Tradicional, mas tem muita modernidade ali. E hoje o trabalho do Mestrinho é basicamente esse, né? Ele, Pipoquinha, que é o baixista, tem guitarra, às vezes o show maior tem batera, só que tudo com a linguagem do forró, assim. Então é o que a gente vai trazer hoje, forrozinho pé de serra, swingado pra galera dançar. Bacana. E com muito entrosamento, né? Porque você já toca com o Mestrinho, já tem desde que ele começou, um bom tempo. Porque o Mestrinho, eu conheci ele tinha 14 anos, cara. E eu tinha 18. Nossa. E foi em Itaúnas, na rua, assim, tipo, ele não tinha nome ainda, o irmão dele falava pra mim, né? Você vai ver meu irmão, cara. E eu falava, pô, vamos ver, né? Aí um dia a gente se conheceu ali, começou a tocar na rua, tipo, era uma rua de terra, eu sempre andava com o pandeiro, ele tava com a sanfoninha velha, começamos a tocar e deu liga. Massa. E aí ele me chamou pra tocar, pra dar canja com o trio que ele tinha com os irmãos, trio Juriti. Quando ele gravou o disco, ele me chamou para tocar percussão, aí ele saiu do Juriti. Quando ele começou a montar uma carreira solo, nos começos ele já, Léo, pode fazer? E eu era do choro, né? Tocava mais samba e choro, mas já dançava forró e comecei a aceitar. Então, e nisso vai 11 anos, cara. 11 anos que a gente, tipo, tá aí junto assim. Caminhadona ainda. Então, respondendo a sua pergunta, é um nível de intimidade, assim, que às vezes a gente esquece. Mas quem tá de fora, às vezes, lembra. Fala assim, cara, como é que vocês respiram tão juntos? Você fala, nossa, é muito bonito mesmo. Vocês têm um show que é só vocês dois, inclusive. Né? Não, a gente fez um show aqui em Brasília, no Clube do Choro. Sim. Que era uma homenagem ao Luiz Gonzaga. E ele me chamou pra gente levantar um show em duo. E aí a gente fez. E a gente já teve, há uns anos atrás, algumas ideias mais malucas, assim, tinha um trio, eu, ele e o Pipoquinha. Eu toco muito em duo com ele, né? Quando a gente viaja em Caraíva, a gente senta de pandeiro e sanfona e vai embora. Então a gente tem muita afinidade. Muita, assim mesmo. É impressionante. Ele toca música que ele nunca tocou. Ele fala assim, Leozão, compus essa.
E quando eu vejo, eu tô fazendo os breaks sem nunca ter conhecido a música, assim. Então a gente se entende musicalmente, assim, eu e ele. É muito legal. Pô, bacana. E aí, no meio de tudo isso, você comentou de Itaúnas, né? Que você é um dançarino de forró. Eu sou, bicho. Mais do que tocador. Como é que... É uma pergunta que eu separei aqui. Eu falei, putz, isso eu tenho que perguntar pro Léo, né? Como é que dançar forró influencia o seu modo de tocar? Eu acho que diretamente não tem como eu te responder, porque a gente é o que a gente faz, o que a gente acredita, o que a gente conversa, e a gente não sabe o tanto que isso está emaranhado nas coisas que a gente faz. Então, diretamente, eu não sei, mas indiretamente, olhando de fora, eu acho que faz muita diferença, porque eu comecei a dançar antes de tocar. E o lance de você estar na pista, você é obrigado a estar sensível à música. Você já percebeu? Se você dança muito duro, ou se você não tem musicalidade, não está no seu corpo, você tem uma limitação ali. Então, o fato de você estar sensível à música, estar tentando dialogar com outro corpo, que você não combinou nada. Sim. Ou seja, a dança é puro improviso. A dança é música pura, cara. Tem gente que dança e fala pra mim assim, Léo, meu sonho é tocar um instrumento, mas acho que eu não levo jeito. E eu sei que a pessoa dança muito bem. Eu falo, você toca e não sabe. Porque se você pisa no ritmo, se você dança, Sim. você toca, cara. Você só precisa chegar por corpo e falar, tá, que horas que eu tenho que canalizar pro lugar certo, né? Porque A cabeça funciona de um jeito parecido, né? o corpo, porque a gente toca, acho que tem uma questão muscular, óbvio, né? Para você tocar, você precisa ter a musculatura ali muito a par do que está acontecendo. Mas antes disso, passa pela sensação que você está sentindo daquela música. A sensibilidade, ela está antes de tudo. Tanto que você pode botar um robô para tocar e mostrar ele o movimento, ele fazer perfeito e você não se emocionar com aquilo. Então, não é só o som que você tira, né? É também como você sente a música, que horas que você... Essa é a parte humana da parada. É sensibilidade pura tocar. Então, eu acho que quem dança bem, toca. E só não sabe, entendeu? Só precisa canalizar ali, aprender algumas coisas. Então, eu acho que me influenciou muito. Eu acho que me ajudou muito. E outra coisa, que agora você está me perguntando, eu estou lembrando. Várias vezes a gente está tocando e eu puxo a orelha do mestrinho para falar, pera aí que esse andamento não é bom para quem está dançando. Pô, faz toda a diferença. Cara, o músico pensa muito no som. E às vezes o cara é bom, ele toca coisa em qualquer velocidade. Aí ele toca Feira de Mangaiba, né? Vamos botar pra frentaço, né? Tinha o sanfoneiro no meio da rua. O músico tá feliz, mas o cabo que tá dançando tá se lascando lá. Não consegue nem respirar. Tá louco. Então eu fico nessa. Aí às vezes o mestrinho tá no show, ele puxa uma mais lenta, assim, tipo assim, um forró, só que mais cadenciado. Ele já me olha. Aí ele vê meu sorrisão e ele fala assim, tu gosta, né? Então acho que a dança também me ensina a tocar mais cadenciado, a pensar um pouco em outros lugares que não só aquela loucura que eu acho que o instrumental tem às vezes, do tipo, eu toco, você toca, vamos ver quem toca mais rápido. Meu Deus do céu, cara. Acho às vezes uma delícia, mas tenho preguiça às vezes. Tem seu lugar também, né? Tem seu lugar. Mas quando ele se sobressai em qualquer contexto, eu já fico um pouco assim, poxa, não é só isso, né? Então acho que a dança me traz esse olhar também. Me chamou a atenção você comentar, eu até anotei aqui exatamente, é sensibilidade pura tocar, né? Eu acho. E aí eu fiquei pensando aqui, Léo, porque você é um cara que também sabe vender muito seu peixe. Sim. Né? Você consegue se botar muito para game, sim, desenvolver produtos, projetos. E como é que a gente equilibra isso, né? Essa coisa de ter a sensibilidade, mas ao mesmo tempo atender o mercado ali. É porque elas não... Eu acho que... Putz, você é um cara foda, bicho. Pô, essa pergunta... Valeu, obrigado. Essa pergunta aí foi foda. Porque é o seguinte, cara. Esse ponto que você está falando é muito importante. Que é... Essas coisas não são exclusivas, no sentido de se excluírem. Deve ter outro nome, né? Porque exclusivo é quando é uma coisa só. Elas não se excluem. Essas coisas coexistem. Tipo, você não é uma pessoa sensível, e aí você aprende a falar sobre você ou reconhecer naquilo que você é bom, e aí sua sensibilidade vai embora. Entendeu? Exato. Não é isso. Então, tipo assim, eu acho que a grande sacada é como você usar a sua sensibilidade para se colocar no mercado.
Porque, eu vou te dar um exemplo bobo aqui. Quando eu comecei a fazer o curso online, eu sempre ensinei. Ensinar uma coisa que faz parte da minha existência. Quando eu tinha 18 anos e aprendi a tocar pandeiro, aprendi nas rodas, assim, com o professor, e os meninos e as meninas do meu lado não conseguiam pegar a batida que o professor estava passando. E eu rapidamente, porque eu tinha acabado de aprender, eu reconheci o porquê que eles não estavam conseguindo. E aí, enquanto o professor explicava, e eles não, eu falava, escuta, tenta botar a mão um pouquinho mais para cá. Aí ela botava e conseguia. E aí, a Bia Whittaker, que era fundadora do grupo de percussão Caranguejeira, em 2003, chegou um dia para mim, eu tinha 19 anos, ela falou assim, você tem alma de professor. Você, tipo assim, eu não ensinava bem porque eu sabia muito. Eu ensinava bem porque eu sabia ir no ponto certo. Pra ser trabalhado. E ela falou assim, você tem alma de professor. Então, quando eu montei o canal, eu não estava me posicionando no mercado e pensando em dar aula porque o dinheiro, porque... Eu só estava colocando uma roupagem profissional numa coisa que era a minha essência. Então, tipo assim, se eu tivesse dado aula de uma maneira diferente, tipo assim, agora eu vou dar aula, então eu preciso falar de um jeito que o povo gosta, e começasse a mudar a minha personalidade para agradar os outros, talvez eu estaria fazendo isso que as pessoas ligam, que é, poxa, se eu me posicionar, eu vou perder minha essência. Só que como que você entra naquele meio assim de leões e continua sendo você? Continua se emocionando. E aí, se você conseguir fazer isso, você vai estar nas duas pontas tranquilamente. Eu sinto que depois que eu entrei pensando em mercado, criei aplicativo, criei uma orquestra, criei o canal, criei o curso, eu fui ficando cada vez mais sensível e não cada vez mais duro. Sim. Sabe? Então, eu acho que é importante falar sobre isso, porque hoje eu não vejo um músico, um artista conseguir sobreviver sem entender minimamente de mercado. Sim. A gente passou daquela fase poética que você é muito bom, e aí você é descoberto por um agente, e aí ele te põe numa gravadora, e aí você ganha rios de dinheiro sem entender nada. O sonho do rockstar. Né? Você entendeu? Isso não existe mais. Tipo, ninguém vai chegar para alguém que é muito talentoso e falar, não, você é muito talentoso, eu vou te dar. Inclusive, se fizer, vai pegar um dinheiro no meio do caminho, vai ter desvios ali. Que é a minha briga, às vezes, com casa noturna, com contratantes. Eles vão tirando, e de repente o cara que faz a arte final é o que mais está ali prejudicado. Então, como que a gente pode se colocar ali, sabendo como funciona um pouco da produção, como funciona um pouco da edição de vídeo, igual você é músico e está aqui fazendo um podcast, ou seja, você não está... Ao contrário, você está usando sua inteligência, sua criatividade para se colocar no mercado. Às vezes tocar é a menor parte, né, do trabalho. Você diria isso? Eu acho que depois que a gente já se entregou muito para a música, sim. Tem que só tomar cuidado para alguém que está começando, achar que a música é a menor parte, se dedicar para essas coisas outras todas e não tocar. Uma coisa de cada vez. Né? Uma coisa de cada vez. Então, assim, hoje eu digo que o músico tem que aprender. Mas se você está aprendendo música, você tem que aprender música. Porque se você focar, qual microfone é bom? Como que eu apareço na câmera? Que filtro eu uso? E se não estiver tocando seu instrumento com 18 anos, o que você vai ter para falar depois? Que você fizer todo, entrar no mercado, cadê sua música? Então, eu acho que hoje, para quem já é músico, acaba sendo uma parte grande essas outras coisas. Mas para quem está começando, eu acho que o instrumento é tudo. Porque, por exemplo, eu só consigo dar uma boa aula porque eu fiquei com o meu instrumento por muitos anos e dormindo com ele. Ele era meu travesseiro, era meu prato de comida, ele andava comigo no ônibus. Então, eu não seria um bom professor. Eu só consigo ter um curso online que hoje me ajuda... O domínio que você tem. Porque eu estudei e pesquisei muito, entendeu? Eu só consigo fazer um aplicativo porque, de fato, eu fui estudar a percussão que eu ia gravar naquele aplicativo. E essas ideias, assim, né? Vamos por partes, né? Vamos. O curso de pandeiro, por exemplo. De onde que surgiu essa ideia e como é que você estruturou o seu curso? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Cara, eu vou ser muito honesto com você. Depois vão fazer cortes, vai depor contra mim. Mas o curso ele tem duas etapas. Ele tem uma primeira etapa que não tem nada a ver com o curso, que é o canal. O canal ele nasce da seguinte ideia. Eu estava viajando e eu já gostava de ensinar. E a internet, quando eu comecei, não existia muito, então não era um ponto. Depois começou a ser... Aí você via só usando a internet quem trabalhava com humor e outras coisas. Só que essas pessoas estavam crescendo. E na música ninguém crescia pela internet, né? Assim, pelo YouTube. E aí eu lembro
que eu fui viajar um dia e um cara me parou assim na rua e falou assim, Léo, era uma vila, né? E o cara falou assim, meu, me dá alguma dica, porque eu moro não sei aonde, acho que era algum interior do Piauí, e eu vim viajar aqui para esse festival, e eu lá não tem nada, não tem professor de pandeiro, e eu amo pandeiro. E aí eu dei uma dica para ele, boba, assim, sei lá, ele me mostrou o que ele tocava, eu falei, tenta fazer isso aqui, ó, essa variação. E você via na cara dele que aquilo era uma coisa que parecia que tinha achado ouro, assim. E aquilo me emocionou muito. Eu falei assim, cara, e eu já dava aula há muito tempo. Só que aquilo me pegou. E eu falei, cara, a música já me deu tanta coisa que tá na hora de eu retribuir. Porque eu já dou aula. Mas eu teria que chegar nessas pessoas que não estão em São Paulo e podem pagar na escola que eu dou aula. E aí foi a ideia do Platinelas. Eu falei, eu vou montar um canal na internet. E aí vem essa coisa da sensibilidade. A maioria dos meus amigos ficam cabreiro com isso, de se mostrar. E eu pensava o contrário. Eu falava, poxa, tanta gente querendo aprender, se eu sei um pouco disso, eu quero mais estar nesse lugar. Eu quero ocupar. E eu via tanta coisa ruim. Falei, por que vai ter os caras famosos que não sabem nada e estão aí me ensinando e eu que sei vou ficar escondido? E aí eu montei o canal. E aí o canal foi maravilhoso, porque era isso. Os comentários sempre foram esses. Meu, que legal, nunca tinha conseguido fazer isso. Então o canal ele mudou minha vida, porque ele me mostrou que eu tinha um trabalho, independente dos artistas que eu tocava. Porque até o canal, eu sempre era o Léo que emprestava a minha arte para o Antônio Nóbrega, para o Mestrinho, para o Barramalho, para a Mariana Aidar. Ou seja, a minha criatividade estava sempre à disposição de uma composição que não era minha. E o canal foi a primeira vez que eu falei assim, peraí, isso aqui é eu colocando o que eu acredito, do jeito que eu acredito, com as coisas que eu pesquisei. Então o canal ele foi incrível para mim, porque foi a primeira vez que eu me coloquei na linha de frente, né, como artista. E aí me deu muita coisa. E o curso online veio num segundo momento, que daí que eu falei que eu vou ser honesto. Eu já pensava em monetizar isso, porque a gente tem que deixar bem claro que o artista precisa ganhar bem para poder exercer sua arte. Querendo ou não, é um tempo que você investe ali. Né? Não, e outra, você ensinar alguma coisa que você se dedica há 20 anos, você tem que ser bem remunerado. A gente fica com essa coisa poética. Às vezes você quase pede desculpa. Não, né? eu não peço. Inclusive, se você gosta aí, você que está assistindo, eu gosto do artista tal, ele é maravilhoso. Então vai lá e veja o que ele está precisando, porque se ele passar fome, ele para de produzir arte. Se ele tiver com dificuldade financeira, ele para de rodar o bambolê, entendeu? Não tem pintor que vai fazer tela se não tiver dinheiro para comprar tinta. Então, parar com esse papo de que a arte ela precisa ser, às vezes, mais remunerada do que a gente está acostumado. Porque a arte transforma a vida das pessoas, salva as pessoas. A gente viu pela pandemia, né? Como as lives bombaram, porque as pessoas estavam necessitadas de arte, de música, de sentimento. Então, os artistas têm que ganhar bem. Então, quando eu estava pensando no curso, eu estava pensando exatamente em monetizar isso, um amigo meu um dia falou, eu ganhei tanto vendendo curso online. E aquele valor me chamou a atenção, porque eu falei assim, como é que eu estou trabalhando com música há 15 anos, nunca vi esse valor. Ele falou, porque eu fiz um curso. E ali eu tive certeza que eu tinha que pegar toda aquela comunidade, aquela função que eu já fazia de ensinar e dar um passo a passo completo e ser remunerado por isso, porque realmente foram 20 anos que eu abdiquei de faculdade, que eu ia viajar sem ganhar nada. Quantas vezes, entendeu? Fui tocar e não ganhava nada no bar, porque eu era muito novo, os caras ganhavam e dividiam, não me passava. Gasolina. Então, assim, a vida do artista é penosa. Então, eu assumi esse lugar sem culpa nenhuma. E hoje ele é um curso pago, é um curso que me ajuda muito financeiramente e eu tenho feedbacks de transformações na vida, de pessoas falando, mano, eu moro na Austrália e o seu curso me teletransporta para o Brasil. Alunos que não tocavam nada e depois estão tocando numa banda e hoje me mostram vídeos de solo, eu falo, caramba, meu curso funciona. O curso funciona, porque eu fiz como foi o meu segundo projeto autoral, né? Que eu botei tudo que eu sei em vídeos. Então, eu fiz com mais amor do que eu fazia as coisas antes. Porque era meu, né? Meu nome que estava lá. Sim. Então, foi assim que aconteceu o curso. E isso é uma coisa bacana da gente conversar também, né, Léo? Porque você falou, é o meu nome. Né? Muitas vezes eu conversei com alguns convidados aqui também sobre essa questão de você botar o seu nome à frente. Muitas vezes o percussionista é só o músico que está ali no canto. Totalmente. Né? Como é que você enxerga isso? Como é que isso funciona para você? Essa questão de tenho que fazer o meu nome aqui no meio, né? Eu acho que são duas partes. Eu acho que, por exemplo, eu nunca me incomodei de não ser o linha de frente. Inclusive, foi por isso que eu me tornei um pandeirista e vivi sempre feliz, né? Eu não me importo, por exemplo, de tocar com o Mestrinho.
Ao contrário, eu adoro, eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito de acompanhar um samba bem acompanhado e sentir que eu fiz diferença naquele samba e a cantora cantar pra caramba, o cara do violão cantar pra caramba, a flautista tocar pra caramba. Eu adoro a sinergia que acontece e o resultado daquele bolo. Só que eu acho que em alguma hora da vida eu olhava, isso é importante de falar, eu olhei muita gente no forró e no choro que chegava aos 60 anos sem ter uma pessoa fora daquela bolha que conhecesse ele, ao mesmo tempo que ele era a grande referência daquele instrumento. Sim. Isso é uma coisa triste. Porque, no fundo, você tem muita gente fazendo sucesso que a gente sabe que não é com uma super excelência e muita gente excelente que ninguém sabe. E essas pessoas, às vezes, que são excelentes, estão passando fome. Eu conheço vários na cultura popular. Entende? E só que essas pessoas que, às vezes, estão passando dificuldade e são excelentes, elas são mestres para várias pessoas que conseguiram monetizar e viver financeiramente. Ou seja, é quase que você usurpa ali você pega o conhecimento daquela pessoa, pega o seu privilégio, consegue viver daquilo, estrutura. E eu nem tô, olha só, eu não estou individualizando a culpa de quem faz isso, porque isso é o que a gente tem que tentar fazer, é sobreviver. É o cenário que a gente tem. Mas o cenário é errado. Então, olhando para isso, você fala assim, poxa, quais são as coisas que eu não quero vivenciar, sabe? Então, tipo, quando eu falo de colocar o seu nome na linha de frente, eu não acho que é por uma questão de vaidade. Mas é uma questão de quase que inteligência de carreira, de você começar a ser alguém e não ser só aquele lá que está lá no fundinho e que às vezes ajudou a carreira da pessoa. É um equilíbrio, né? Porque é um equilíbrio. Não é roubar a cena, né? De uma forma equivocada, mas também não é se esconder. Se omite. Não é. Porque, poxa, eu vejo os discos que eu gravei ou então cantores que eu toquei por anos e depois não me mandaram nenhum e-mail para dizer que ia mudar de banda. E aí eu olho as coisas que a gente gravou. Cara, todo músico que subiu no palco com um artista ou gravou um artista, ajudou o artista a ser quem ele é. Porque a nossa música é insubstituível. Outra pessoa pode tocar pandeiro melhor que eu, mas igual eu não toca. Né? Então, cada músico que fez um arranjo, que tocou, cada público que fala assim, nossa, eu adoro o Gilberto Gil. Você pode adorar o Gil, mas aquele disco que você ama, você gosta mais do Gil porque aquele solo de piano é incrível. Porque a bateria que está ali atrás é impressionante. Porque a percussão do Gustavo de Dalva, quando entra, o Gil nem está cantando, você fala assim, tá, o Gil é foda. Mas esse Gil é composto de tudo. Sim. Tudo. É óbvio que o Gil é foda. O Gil é um deus para mim. Só que você entende o que eu tô falando? Mas tem muita coisa ali acontecendo. Se ele tivesse cercado de músico ruim a vida inteira, a percepção das pessoas sobre o Gil seria diferente. Sim. Se a música feita com ele fosse ruim, não fosse com alma, não fosse feito a hora que ele gravou um negócio da Bahia com o cara que é baiano, sabe? Então, e essa conta não fecha às vezes. Então eu olhava o cenário do artista e o artista estava sempre bem. E os músicos sempre lascados, cara. Você pega no choro. No choro você sempre tem uns músicos absurdos, mais velhos, e os caras estão dependendo, às vezes, de tocar num boteco que ninguém escuta, numa feijoada. Sim, acontece muito. Eu olhei para isso, entendeu? Eu falei, eu não quero isso. Tipo, ser artista não é ficar implorando. Ser artista é fazer arte, não tem nada a ver. Então não é romântico. Se meu mestre passou dificuldade, eu só vou ser um bom artista se eu passar. Ao contrário. Como que eu transformo isso para nenhum mestre mais precisar passar isso? Para nenhum aluno meu entender que precisa ser desse jeito. Então, nesse sentido que eu falo, se posicionar, dependendo do jeito que você olha, não está ligado só à vaidade ou a se vender ou a mercado. Está ligado a uma dignidade também. Um reconhecimento. Um reconhecimento, merecido. Uma busca por um lugar que é justo. E eu olho meus amigos músicos, são heróis, bicho. Podem tocar, o artista pode ser incrível, mas os músicos, mano... Já viu? Você vê o Michael Pipoquinha tocando, um Fê Silva tocando, Zabumba, o Elton tocando triângulo, né? É um instrumento simples. Derruba a banda toda, se for mal tocado. Então, são meus heróis. Basta um ali, né? Basta um. Músico, musicista, são meus heróis, cara. Não tenho o nome ali na linha de frente, mas eu olho e falo, eles que são, assim... Eu ia falar mais que 50%, mas eu vou deixar a outra metade pro artista. Tá certo. Os artistas vão me matar agora. Mas dá pra entender o que eu tô falando? Não, com certeza, bicho. Não é contra, não. Mas é pra gente, né, olhar de outra maneira. Existe um lugar digno que a gente tem que saber ocupar.
E saber que é direito. Exato. Porque acho que é aí que a gente se perde. Quando a gente não entende que é nosso direito, a gente meio que abre mão muito fácil. Tipo assim, todo artista que eu conheço, todos, englobando todos, são apaixonados. Eu não conheço músico que não é apaixonado. Se você é apaixonado, você comete erro. Porque o amor, ele tem essa cegueira. E quem está no business, nas produções, eles inconscientemente sabem disso. Então o cara fala assim, porra, se tocar alguém na minha casa, vai lotar. Né? Pô, é muito mais legal uma casa que tem som do que uma casa vazia, assim, sem nada. E aí ele vê um músico que está começando, ou que já toca bem. O que o músico quer? Ele quer um espaço para tocar. Aí o cara fala assim, escuta, eu tenho um espaço para você tocar. Vai tipo 500 pessoas. O músico fica assim, sério? Ele esquece tá que ele está pronto para ir. Ele não sabe de cachê, ele está pronto. Por isso que você vai ver muita cena do cara falar, pô, mas eu te dou um almoço. O músico acha bom. Sabe por que ele acha bom? Porque ele quer tocar. Ou seja, se ele não entender nada de mercado, se ele não pensar a carreira dele, ele pode ir tocando por almoço até ficar velhinho. E depois ele perceber que não conseguiu nada. E você acha que esses donos de casa estão abrindo casa por almoço ou por cerveja? Não estão. Então tem muita gente que ganha dinheiro em cima do artista, entendeu? Então o meu ponto é esse. Quando eu falo do artista se colocar no mercado, não é de um jeito negativo, é de um jeito digno, de tipo entender do que está acontecendo, exatamente para não ser subaproveitado, para não ser passado para trás, para ter dignidade na existência dele. O que não falta é gente para tentar arrastar o tapete. O quê? Né? Você sabe disso aí. Léo, também separei aqui o tópico sobre o eBatuque. Né? Tá bom. É um aplicativo que o pessoal tem usado bastante, né? De várias formas, né? Sim. Tanto para estudar quanto para tocar, de tudo quanto é jeito. Sim. Né? Vamos desenvolver isso, né? De onde surgiu essa ideia? Para início de conversa. De tudo isso que a gente está falando. Que também, né? Assim, o que eu posso fazer também são ideias minhas e não dos outros. E aí o eBatuque, ele nasce numa conversa com um amigo, que é o Mirri, que é um austríaco, e a gente tocava junto em São Paulo, com uma cantora que chamava Verônica Ferriani. E, cara, ele tinha um pouco essa manha de áudio, né? Engenheiro de som, e tocava violão. E eu percussionista. E vira e mexe, a gente tocava junto e ele ficava estudando com eu tocando pandeiro. E a gente entrou nesses papos. Putz, seria muito legal, né? Se a gente tivesse umas gravações. Só botasse ali. Que desse um play e eu pudesse ficar tocando tipo a bossa... Porque ele é gringo. Então, para ele tocar em cima da batucada faz total diferença do que você tocar no metrônomo. E eu imagino que a questão do acesso também, né? Total. Não sei se ele mora aqui, mora lá. Total. Você não consegue... Não é fácil você falar assim, pô, quero ouvir uma base de choro bem tocada. Só a base. Você tá na Áustria. Não, E nem no Brasil. Porque se você for ouvir... Às vezes até no Brasil. Não, se você for numa roda, vai ter uma música em cima. Tô dizendo assim, acessar isso em casa, limpo, assim. Sim. Você não tem isso. Então, a ideia nasceu desse buraco que tinha, que é tipo, e se a gente gravar e possibilitar que os músicos e estudantes de músicas pudessem dar um play só na base rítmica? E aí, o que ele vai... Aí a gente pensou, aí a gente começou a pirar, porque além da pessoa estudar mais dentro da clave, porque o que a gente via? O sujeito aprende lá na França a tocar o samba. Aí ele toca no metrônomo, às vezes a clave é o contrário, que é samba também, né? Mas é o contrário. E aí, quando ele vai tocar com o cavaquinho, com o violão brasileiro, ele às vezes entra no lugar errado. Então, se ele toca dentro da percussão, daquele resultado sonoro, então tem o... Automaticamente ele vai adentrando ali melhor a levada. Então, a gente começou a pirar que isso seria muito legal. A gente falou, cara, isso vai ser revolucionário, porque... E um amigo meu também que cortava um trechinho numa fita que começava o pandeiro e ficava dobrando aquilo manualmente para ter um loop de 1 minuto. Trabalheira. E aí a gente pensou nisso e foi atrás de desenvolver. E no começo, o que a gente fez? Ele sabia gravar e eu sabia tocar. Então, a gente gravou, acho que 25 loops, do tipo assim... Forrós, eu gravei zabumba, triângulo e agogô e pandeiro. Choro, né? Gravei cacheta, ganzá, reco-reco. E aí chamei uns 2 amigos para algumas coisas, tipo samba enredo, que precisava de repinique. E a gente gravou esses loops. E, cara, quando a gente conseguiu lançar, a gente percebeu que era uma coisa, de fato, assim, muito revolucionária, porque geralmente você tinha aquilo de outras formas, não a um clique, né? Play e pause. E aí a gente teve essas ideias. Se o cara conseguir fazer a mix dos instrumentos... vai ser um lugar educativo, porque ele vai poder, por exemplo, arranjador.
A maioria dos arranjadores, eles vão se ligar na parte rítmica para fazer as coisas. Sim. Então você consegue solar um tamborim de um samba e sacar qual que é a linha que você pode talvez emprestar para um outro instrumento ali, para fazer um arranjo, ou então para fazer uma melodia. E aí a gente começou a desenvolver. E aí é uma coisa que eu me orgulho muito, assim, que eu sou muito... Qualquer lugar que eu chego, as pessoas falam, eu uso o e-batuque. Eu já cheguei, para você ter uma ideia, na Suíça. E a gente tava num pub, assim, 11 da noite. Um cara me olhou e falou assim, e-batuque! Já ganhou um apelido de um Cara, e aí ele tentou falar inglês, eu entendo um pouco, e a gente conversou mais de uma hora. E ele falou que dava aula na universidade, ali da Suíça, e que um dia a gente tinha que ir para lá, porque os alunos estão todos usando. Então foi meio que isso, assim, a gente pensando em fazer coisas que a gente acredita, junto com esse passo um pouco de mercado, de tecnologia, e agora é tipo, nossa meta é fazer o e-batuque ser o aplicativo mais incrível do mundo. É. E você já viu, já chegou até você usos mais criativos para além do que você do que você imaginava? Cara, quando você tocar criou? ao vivo, a gente não criou para isso, tá ligado? Porque quando Mas o pessoal usa. O quê? Bicho, teve um dia que eu fui passar o Natal com meu filho e a mãe dele, que eu sou separado. E era em Visconde de Mauá, que é um vilarejo no interior do Rio de Janeiro, assim, escondido. E a gente tava... Tem 2 ruas o vilarejo. Tinha um restaurantezinho que pedia uma picanha na pedra. De repente eu tô ouvindo um Djavan, só que a batucada sempre vem primeiro. Eu falei, bicho, eu acho que sou eu tocando isso aí. Juro por Deus. Eu falei assim, bicho, essa batucada... Aí eu levantei e comecei a ir atrás, assim, pelo som, né? Quando eu cheguei, o cara tava com um tablet. Ele tava exatamente no samba que eu sabia, né? Tipo, samba MPB3, que é o que eu gravei lá. E ele tava tocando um Djavan com e-batuque, e todo mundo curtindo. E aí, na hora que ele me viu, acabou a música, bicho... Seu aplicativo salvou minha vida, porque eu tocava voz e violão e agora quando eu boto... Ele toca os Ijexás, ele toca o repertório do Gil, tem tudo no e-batuque. Então, assim, a gente não esperava e descobriu que muita gente está fazendo isso. E a gente fica feliz. Já vi isso em Itaúnas, em um monte de vila. E outra coisa que as pessoas estão usando que eu amo. Quando eu vi isso, eu falei, olha que efeito colateral legal. Professor de dança, de forró, Uou. que em vez de pôr uma música que já tem um andamento para frente, que acaba em 3 minutos, eles pegam e para conscientizar o aluno, porque às vezes o aluno não sabe onde está o não sabe onde está o zabumba, ele dá o play e aí ele sola o triângulo, ou então sola o zabumba, faz o aluno sentir o zabumba, depois disso ele põe o triângulo, aí ele vai e põe o agogô, e aí ele conta em cima, e aí os alunos, quando ouvem a música pronta, já identificaram separado que timbre que tem no triângulo. Desenvolve a musicalidade de quem está aprendendo a dançar, Total. né? E você, como tem velocidade, eles põem uma música mais lenta. Então eles pegam um shot e eles arrastam o andamento para trás no aplicativo. Então o shot fica tic, tic, tum, tum, tic, tic. E para aprender o passo é bom. Então professor de dança, música ao vivo, outras coisas que eu achei maravilhoso. Roda de choro nos Estados Unidos não tem pandeirista. Só que tem muitos instrumentos de sopro e corda que tem músicos que estudam. E aí, como eles não tinham pandeiro, eles queriam fazer roda, eles davam o play no e-batuque numa caixa e faziam a roda ao vivo. E pronto, resolveu. Aí eu ouvi os vídeos e falava, os caras estão tocando comigo, bicho, é o meu pandeiro lá. E me mandavam um vídeo. Então, assim, é muito engraçado. A galera é muito criativa, velho. Cara, jogou no mundo ali. Jogou no mundo, é deles, é do mundo. E aí só, né, fortalecendo aqui que eu e o Mirri criamos a ideia e depois só foi possível também botar no mundo porque o Elton Moraes, que é o cara que toca triângulo na banda Mestrinho, entrou como desenvolvedor, porque a gente tinha limitações, né, como músico. E o Elton entrou, a gente fez a sociedade e hoje é um aplicativo que somos 3 sócios. Super disseminado também. É. Léo, outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a Orquestra Platinelas. Rapaz. Eu vi alguns vídeos, eu olhei, eu até fiquei pensando assim, caramba, como é que eles estão fazendo isso, bicho? Né? Como é que vocês organizam, assim? Como é que foi organizado e desenvolvido esse projeto? Cara, eu acho que quando eu fiquei mais velho, eu comecei a dar vazão para as coisas que eu sonhava quando eu era criança. O aplicativo vem disso, o Platinelas vem disso, ou seja, tem uma época na vida de músico que o seu sonho é tocar com alguém, com um artista. Uhum. Eu sonhava isso. Eu lembro que eu olhava o Nóbrega e eu falava, imagina eu sentar naquela cadeira lá, eu tocar esse maracatu, eu olhava o Gil. E meu norte era esse. Depois que você faz isso algumas vezes,
também tem um lugar que aquilo também é ok. Porque é disso que a gente tá falando. É o trampo da pessoa. E às vezes a pessoa também não tem consideração por você. A gente acha que tudo é... Não é, né? Não São é. humanos. E às vezes você também tocou pra caramba, achou aquilo maravilhoso, mas a gente sempre tem coisas dentro da gente que são sonhos nossos, que ninguém sabe. Sabe quando você é criança, sonha em ser astronauta? Essas coisas não morrem nunca. Então eu acho que depois que eu cheguei num ponto da minha carreira, que eu olhei por fora e falei, cara, é isso. Eu não quero mais fazer isso, isso e isso. E quero dar vazão para as coisas que eu sonhei. Aí nasceu todas essas coisas que a gente conversou. E por último, a orquestra. Eu falei assim, cara, eu sempre imaginava, moleque, imagina uma orquestra de pandeiro e tal. O Suzano chegou a ter quando eu era menino. Eu nunca vi nada, mas eu lembro do nome. Acho que era Pandemonium, não sei se era a orquestra ou se era o álbum. Eu acho que ele chegou a gravar. E eu nunca vi vídeo, nada, mas é uma ideia muito meio do consciente comum, né? Como é que fala? Do consciente coletivo, assim. É uma ideia que todo pandeirista um dia já imaginou, assim, sabe? Tipo, igual tem as orquestras de berimbau, tem... Todo amante de um instrumento imagina aquele instrumento potencializado. Várias pessoas com aquele instrumento. Só que ainda bem que eu demorei para fazer. Porque eu acho que se eu fizesse antes ia ser muito ruim. Porque, pensa comigo, bicho. 2 pandeiros é muito difícil dar certo. Porque os 2 conduzem. Os 2 têm todas as semicolcheias. Se não forem 2 pandeiros muito refinadamente bem tocados, é mais fácil ficar ruim do que ficar bom. Aí é melhor ter um só. Melhor ter um só, que já faz tudo. E aí eu falei assim, é isso. Chegou a hora de eu criar uma orquestra e pela primeira vez compor peças. Eu já compunha peças para duo, para trio, mas sempre isso. Sozinho, botava um amigo para tocar. Nunca era o meu trabalho. E aí eu montei a orquestra. E aí a história é meio maluca, porque eu encontrei um dia um cara na academia e ele perguntou como é que tá a vida. Eu falei, cara, eu tô pensando em montar uma orquestra. Eu não tinha nada na cabeça ainda, de peça, de nada. E ele falou assim, eu escrevo lei, projeto edital. E você é um cara que eu confio. E ele é muito bom nisso, chama Ives Finzeto. Aí ele falou, se você topar, eu escrevo. Aí eu falei, bicho, vamos escrever. Ele foi em casa, ele falou, mas tem 10 dias para entregar. Eu falei, vamos fazer em 10 dias. Cima. Eu não escrevi nada sobre o espetáculo, objetivamente, do tipo, vai ter uma peça assim ou assado. Mas eu escrevi, a orquestra vai misturar influências nordestinas, regionais, com peças eruditas e vai ter uma cara de orquestra, mas ao mesmo tempo vai ter música de câmara e vai receber a cultura pop. Eu comecei a pirar, ele escreveu. E eu fiquei de boa. Quando eu estava num ônibus na Bahia, dia 5 de janeiro, ele me liga e fala, Léo, tem uma notícia boa que aprovou. Eu fiquei 10 dias em pânico. Porque e agora? Sonhei, realizei. Cara, eu fiquei em pânico, porque significava que tinha que ter material criativo para aquilo, porque tinha dinheiro entrando. Era um projeto de 100 mil. Sim. Um edital, um PROAC de São Paulo. E aí, depois que eu fiquei em pânico, eu falei, é isso. É um chamado, eu que fui atrás. E eu comecei a sentar na cadeira e imaginar um espetáculo com 18 pandeiros. 18 pandeiros. Você já tinha visto algo antes? Você comentou do Suzano, mas alguma coisa parecida? Não, o do Suzano eu nem cheguei a ver. Eu não sabia como era. Mas eu gostava da ideia. Eu falava, que negócio legal, um monte de pandeiro junto. E nunca tinha visto uma orquestra nesse formato. Eu já tinha visto vários pandeiristas tocando, por exemplo, com violão e cantores. Sabe assim, do tipo, pega 10 pandeiristas e aí acompanha um samba. Mas aí todo mundo faz a mesma coisa. Ou divide em 2 vozes. A minha ideia era meio maluca, assim. Tem peça minha que tem 8 vozes. Então, tipo, um pandeiro faz uma coisa, outro faz outra, 3 fazem outra, outro abre para um solo, os outros ficam ali fazendo a base, sem quase platinela. Uma escalação de futebol. Assim. É uma orquestra. É uma orquestra. Você parece essa pergunta, né? É uma orquestra. Como é que os naipes aqui funcionam, né? Mentira, eu tô falando que fui eu, mas foi a minha produção. E eu queria agradecer toda vez que eu vejo uma pergunta bem feita aqui, que eu vou jogar pro convidado. Tá? Como que funcionam os naipes? É isso. Tipo assim, eu fui pensando e criando. E aí, quando eu resolvi chamar, eu chamei 9 mulheres, 9 homens, 18. E eu acho que eu tive um carinho, uma sensibilidade boa, porque eu chamei tanta gente legal e gente que se completa, sabe? Eu acho que se eu fizesse essa orquestra 10 anos atrás, eu ia chamar, tipo, os meus amigos mais próximos que tocavam pra caramba. Sim. Sabe a cabeça mais daquilo que a gente falou? Do instrumental, de quem domina muito. E eu acho que seria uma orquestra pobre. Uma orquestra pobre mesmo. Você pegou uns nomes de peso ali. Cara, eu chamei gente que eu sentia que ia trazer coisas que eu não tenho,
gente que ia agregar valores que eu não tinha, musicalidades que eu não possuo. Então eu acho que eu tive um carinho assim para pensar e foi exatamente isso que aconteceu. Então eu chamei pessoas que talvez iam pensar de um jeito que eu não ia pensar. Então as pessoas têm solo no meio da orquestra, tem apresentações em quartetos, em duos, tem hora que é todo mundo, tem hora que uma pessoa que faz alguma coisa muito bem traz aquilo para dentro. E tem horas que o pandeiro não tem platinela, às vezes é um pandeiro de boi, às vezes é um pandeiro de nylon, que faz o papel do repinique, por exemplo, faz as chamadas. E aí a gente divide em naipe, os pandeiros graves fazem os papéis dos surdos. E a gente vai, sabe assim? Então tem um maracatu, que os pandeiros com rulo fazem as caixas e os outros fazem o agogô, tocando com a borda do dedo. E foi um trabalho foi, acho que, o trabalho mais incrível da minha vida de processo, assim. Porque eu tive que me desafiar muito, tive que compor muito. E foi a coisa mais bonita da minha vida, assim, eu acho. E vocês trabalharam mais escrevendo, encontrando ali, enfim, aquele jeito clássico de tocar percussão mesmo? O tucupá, como é que foi? Cara, eu escrevi a maioria das coisas e a gente teve 1 ano de maturação, assim. Então, a gente se encontrava toda terça-feira e testava. Então, tinha coisas que eu abandonei no meio do caminho, porque eu falei, putz, isso aqui não ficou bom. Ou então, assim, isso aqui não vai dar. Tem coisa que era muito técnica e não soava legal. Aí tinha coisas que eu testava na hora e funcionava. Algumas coisas, né? Às vezes as pessoas estavam tocando e eu falava, putz, isso aqui é bom. Então teve um processo muito maluco. Juntou tudo, não foi um processo só. Teve coisa que eu escrevi, coisa que eu ouvi, coisa que eu tirei, coisa que eu recebi de quem já estava lá. E não sei explicar. Ele foi... Quando chegou no final do ano, parecia que ia dar errado, porque a gente não tinha chegado num espetáculo completo, né? Porque é muito difícil fazer 1 hora só de pandeiro. É meio chato. Eu sempre falo isso. A orquestra, uma orquestra de pandeiro, ela tem 99% de chance de ser chata. E você tem que mirar nesse 1%. Porque para ser interessante, uma peça, depois outra, depois outra, depois outra, só de pandeiro, cara. Então eu gosto desses desafios, assim. Eu gosto. E eu acho que rolou. E graças às pessoas que estavam no projeto comigo. Tipo, graças a cada uma, que eu não consigo citar todas aqui, mas assim, a orquestra foi um sucesso em São Paulo, lotou os teatros lá. Muitas pessoas saíam chorando. Era muito engraçado as reações. O mestrinho mesmo foi ver e saiu chorando. Caramba. E o mestrinho, eu achei que ia achar besta. Eu falei assim, cara, cara como o mestrinho, ele vai achar bobo. Tipo, tum, tititi, tá. O cara toca tudo de harmonia, sabe? Todas as melodias do mundo. E ele saiu chorando. Ele limpava as lágrimas e falava, Léo, muito forte, hein, cara? Porque a orquestra tem um quê teatral. Ela tem canto, ela tem momentos de luz com um pandeiro só e uma voz. Ela é mágico o que aconteceu ali. E realmente não foi porque saiu da minha cabeça, foi porque as pessoas que eu chamei se entregaram para o projeto, sabe? Então, assim, eu já queria deixar um agradecimento a todo mundo, até a pessoa da luz, do som. Foram pessoas que compraram essa ideia, assim como eu comprei durante 20 anos a ideia dos artistas. São pessoas que compraram essa ideia e fizeram acontecer de um jeito que eu nunca imaginei. E é por isso que eu falo, hoje eu estou nesse lugar que o artista ocupa e eu vejo que não adianta nada as coisas estar na minha cabeça se não tiver gente para executar. Exato. Então... não tem como eu não dar valor para essas pessoas. Eu não ganhei mais que essas pessoas quando a gente entrou no palco. Eu ganhei o mesmo cachê. Se eles um dia reclamassem para mim, que é comum na área da música, se os músicos reclamam, o artista vai lá e troca de músico. Eu sou o contrário. Se esses caras reclamam, eu vou ser o primeiro a me virar para melhorar o que eles estão reclamando. Eu quero eles comigo, sabe? Sim. Então é muito bom você também estar no outro lado e ver, puta, não é que eu pedia isso aleatoriamente. Eu sou isso mesmo, eu acredito nisso. Então, essa orquestra, tipo assim... dentre tudo que eu fiz na minha vida, ela é uma das coisas mais importantes de longe, assim. Até porque é um negócio meio diferente, né? Não tem toda a esquina. Léo, tem um trabalho seu que eu sou muito fã, assim, que é o DVD que você gravou, um material audiovisual com o Zé Barbeiro. Caramba, cara, você conhece isso? Pô, já tem tempo, mas a gente já Pô, faz tempo isso, hein, bicho? A gente acompanha. E eu fiquei pensando assim... se o Léo Rodrigues o que aconteceria se o Léo Rodrigues daquela época olhasse para o Léo Rodrigues de hoje com uma orquestra de pandeiros? Ah, ele ia ficar orgulhoso, bicho. Ele ia ficar orgulhoso. Eu acho, porque eu sempre tive muito claro que eu queria viver de pandeiro. Isso sempre foi claro para mim. Tanto que eu abandonei a faculdade quando eu estava no último ano de publicidade. No último mês, inclusive. Era um mês e eu me formava, pegava o diploma.
Como eu já estava tocando, eu abandonei. Eu falei, o pandeiro tá me chamando. Eu sempre fui muito sensível aos chamados da vida, assim. E aí, eu acho que uma das coisas que foi saudável na minha vida foi nunca sonhar muito além. Então, quando eu estava na faculdade, meu único sonho era tocar nos bares. Eu falava, imagina eu tocar nos bares e ganhar um dinheirinho. Tipo, eu nem precisava ganhar, eu podia pagar para tocar, que eu estava feliz. Quando eu comecei a tocar nos bares, que daí meu sonho aumentava. Eu falava, poxa, agora que eu já toco em bar, imagina um dia estar num palco do Sesc, assim, grandão. E eu fui, tipo, caminhando desse jeito. Eu não tava na faculdade de publicidade já sonhando em tocar com o Gilberto Gil, entende? Porque às vezes o caminho é tão longo que você vai desistindo, porque você vai achando, nossa, eu tô muito longe. E eu nunca tive essa loucura de sonhar longe. Então eu fui, quando eu tava lá com o Zé Barbeiro, eu não queria ter uma orquestra. Entendeu? Sim. Eu queria estar com o Zé Barbeiro. O Zé Barbeiro era a minha referência maior de música. Ele é o cara que eu falava, meu, esse cara é genial. E quando ele me chamou para gravar um disco dele, eu que era moleque, ali eu estava realizado. Então eu falo que fico orgulhoso por causa disso, do tipo, parece que eu realizei sonhos que eu nunca tive. Então, se eu olhasse para mim quando eu tinha 18 anos, eu ia me surpreender e falar, cara, eu não acredito que você conseguiu essas coisas. Eu nem queria essas coisas. Eu queria só tocar pandeiro, cara. Que bacana. Tocar. E o Zé era a minha orquestra da época. Tipo, se eu fosse entrevistado naquela época, eu ia falar, eu tô no maior projeto da minha vida. Pô, você viu aquele time lá? Aquelas composições, cara. Não, é um álbum Sabe? absurdo. Então, assim, eu acho que foi isso. Eu fui... A orquestra, ela apareceu como sonho quando outras etapas estavam concluídas, entendeu? Então, eu sinto que hoje que eu tenho um aplicativo, tenho um curso, tenho uma orquestra. Imagina eu falar isso, né? Um pandeirista fala assim, eu tenho uma orquestra. Com o nome que eu dei, com os arranjos que eu... Sabe assim? Sim. Eu acho que o ano que vem, eu vou estar fazendo coisas que eu nem estou imaginando agora. E é isso que eu imagino que é não envelhecer, sabe? Eu com 80 anos quero estar pensando, putz, e agora? E agora? Continuar sonhando. O que eu quero fazer de diferente, entendeu? E então acho que é isso. Eu acho que eu acho que eu olharia assim para frente e falaria, meu, que legal que você está fazendo essas doideiras aí, porque eu acho que a essência da vida é isso, você continuar curioso, continuar moleque dentro, sabe? Sonhando com coisas. Porque se eu ficar feliz com tudo que aconteceu, eu paro, né? E aí não tem sentido. Exato. Então acho que passa por isso, assim. Pô, bacana. Léo, estamos chegando aqui nos finalmente. Falei demais, né, bicho? Que bom. Mas vocês me chamaram, né? Que bom, eu te chamei pra isso. Léo, eu queria te perguntar, pra gente finalizar, qual conselho você daria para quem tá começando na percussão agora, para quem tá entrando nesse universo? Eu não sei se eu tô nessa posição de dar conselho. Até porque eu acho que uma coisa que funciona para um não funciona para outro. Eu aprendi isso na prática, né? Quando você é jovem, você é cheio de certeza. Você sabe que, mas isso aqui eu fiz, se todo mundo fizer, mentira. Né? Tipo, uma crítica para mim pode me motivar e para outra pessoa pode derrubar a pessoa e ela não querer mais viver de música. Então, eu não tenho essa pretensão de ter alguma dica, assim. Mas, tentando ser muito honesto com o que eu passei e com o que eu percebo das outras vivências, ou seja, não só do meu ponto de vista, eu acho que se você quer viver de música, você tem que ter uma relação íntima, íntegra com o seu instrumento. Eu me canso de ver as pessoas que pulam as etapas pelo status que a música vai trazer ou pelo status que viver de música vai dar. Financeiramente a gente sabe que não dá, mas dá, né? Quando você fala assim, olha, gravei um DVD, olha, apareci na TV. A arte tem essa armadilha. Então, não entra na música só porque talvez você tenha 100 mil fãs, entendeu? Entra na música se você amar cantar, se você amar tocar. Porque senão você inverte um valor que eu acho que é uma das coisas primordiais. Então, acho que o meu conselho para um percussionista coma o seu instrumento com farinha, bote ele de travesseiro para dormir, sabe? Converse com ele tomando café. Resumidamente, toque o seu instrumento todos os dias. Escute as pessoas que vieram antes e que já tocam. Não escutar o que elas estão falando. Esse podcast aqui, vocês podem dar pausa e nunca mais ouvir. Mas vai ver... Mas não façam isso. Não, tô falando da minha entrevista. O podcast de vocês, assistam. Mas tô dizendo, vai ver, talvez, se você quer saber um pouco de pandeiro, o que eu toquei. E não porque é bom, mas porque eu me dediquei. Sim, e outras pessoas, vai ver a Larissa, vai ver o Suzano, vai ver, vai ouvir o que essas pessoas fizeram, vai tirar o solo que elas tiraram. Então, assim,
vivencie o seu instrumento. E ache uma relação saudável com ele, porque eu percebo que eu só consigo ter... Acho que eu me arrepio muito com as coisas que eu estou inserida hoje. Todo show do Mestrinho eu choro várias vezes. Eu estou ouvindo alguém cantar né? Me preenche. A orquestra, teve um dia que eu desabei lá, assim, de ver aquilo acontecendo. E eu acho que eu só consigo viver bem, eu estou dizendo de estado de espírito, porque eu tenho essa relação amorosa com o que eu faço. Então, se fosse uma coisa mais superficial, talvez eu já estaria mais procurando outras coisas. E não dá para você tocar percussão, gente, sem se entregar, sendo que a gente vive no Brasil, tá ligado? Tipo, o Brasil, cara, quem tocou antes da gente, não é que a gente tem que respeitar, ou porque a gente tem que idolatrar. Você vai pegar o Luno Eliseu, você vai pegar os percussionistas, o Marçal, você vai pegar os mestres de maracatu antigos, os mestres de bateria, você vai pegar os mestres de cultura popular, de cavalo marinho. Essas pessoas são deuses aqui na Terra de verdade. São anjos que vieram fazer coisas sem estudo, sem dinheiro, sem apoio. Com tudo contra, né? Tá. E eles fazem melhor do que a gente que estuda. Eu estudo percussão há 20 anos e eu não toco mineiro bem igual o mestre de maracatu, que toca por brincadeira, que toca porque faz sentido, Sim. porque é sagrado dentro da cultura dele. Ou seja, a gente não pode entrar nesse terreiro e fazer de qualquer jeito, sabe? Você não pode pegar um pandeiro, um tambor, um atabaque e tocar só porque você acha legalzinho e gravar um disco porque você tem 2 ideias na cabeça. Então, assim, pede licença, entra, escuta e vivencie o seu instrumento, porque daí você vai ser bem-vindo, né? Eu vivo no choro, no forró. Todo mundo que se dedica, as portas abrem. Então, assim, entre na música com essa dignidade, assim, sabe? Com essa beleza, tipo, tô aqui porque eu amo, tô aqui aberto. E aí eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer. Muita coisa. Eu nunca vi alguém assim, aberto desse jeito e as portas fecharem tudo na cara. Nunca vi. Então, meu conselho é esse, assim. Se relacione intimamente, respeite quem já veio, mas faça uma vida em função do seu instrumento, da sua linguagem, do que você gosta, sabe? Total. É meio subjetivo, mas é o que eu acredito. Não, foi na música, em várias músicas. Acho que é isso. Cara, Léo, muito obrigado. Que nem eu entreguei aqui agora há pouco, eu sou seu fã há muito tempo. Ô, bicho, que... E para mim é uma realização ter você aqui no Pausa de Cocheia, na nossa galeria de convidados, assim, agregando ao podcast. Te agradeço demais e tamo aí. Cara, então eu queria agradecer, mandar um beijo para todo mundo que parou esses minutinhos para assistir. E falar que a Ana estava me falando, né, dos convidados, que veio o Suzano, veio o Gustavo de Dalva, veio o Japa System que vocês fizeram. Uhum. E eu nem acho que eu estou nesse lugar. Então, para mim, assim, não é uma alegria para vocês que eu estou aqui. É uma alegria para mim por exatamente estar vivenciando uma coisa que eu já imaginei, que era viver de música, conseguir fazer alguma diferença. E às vezes eu não me dou conta, porque eu estou no meio do caminho. Eu não estou num lugar, né? Eu não tenho meu cabelinho branco, olho para trás e falo, olha quanta coisa eu fiz. Ao contrário, eu sinto às vezes que eu estou começando agora, porque é isso. Depois de 20 anos tocando, eu montei uma orquestra. É um começo para mim. Sim. Então eu me sinto ainda muito jovem no sentido do que eu tenho para fazer pela música e com a música. Então quando alguém vem e fala, eu sou seu fã há muito tempo, ou então, pô, que honra você estar aqui, às vezes me dá um choque de realidade, porque não é uma percepção que me acompanha. E aí, quando eu vejo os convidados que vocês já trouxeram, eu fico feliz, cara. Eu falo, cara, que legal, devo estar fazendo, estou no caminho, certo? Então, é uma honra estar aqui e queria agradecer você. Estou feliz, você também me fez muito feliz, mano. Perfeito. Demorou? É isso. É nóis. Muito obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação, Lucas Ramalho. Produção executiva, Ana Noronha. Gestão de projeto, Carol Villa-Lobos, Maria Vale. Assistentes de produção, Irene Chemin, Mariana Sobrinho, Lucas Tufas. Identidade visual, Felipe Conde. Edição de áudio, Hélio Santana. Elaboração de roteiros, Lucas Ramalho. Trilha sonora original, Lucas Ramalho, Fernando Jatobá. Diretor de fotografia, Júnior Rosa. Edição de vídeo, Júnior Rosa, Heitor Lopes. Assessoria de imprensa, Um Nome Produção e Comunicação. Assessoria de publicidade, Eliana Leite, Um Nome Produção e Comunicação.
Consultoras de acessibilidade, Carol Dias, Amanda Gomes. Intérpretes de Libras, Tati Elizabeth, Iago Fernando, Ana Júlia Gomes. Ministrantes de oficina, Apoena Machado, Martinha do Coco. Monitor de cegos, Marcos do Espírito Santo. Operador de som, Audio Wiki. Apoio, Sapucaia Lab e Um Quarto Estúdio.